Boa tarde a todos. Meu nome é Leonardo Antonello, sou engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Santa Maria, possuo especialização em proteção de plantas pela Universidade Federal de Viçosa, mestre em defesa sanitária vegetal pela própria Universidade Federal de Viçosa e MBA em gestão empresarial pela UFGV. Atualmente eu sou o chefe de operações da Green Superfoods Brasil. E hoje, com um prazer imenso, eu venho aqui para nós conversarmos um pouquinho sobre preparos de solo para cultivo do abacate da variedade Hass. Vou agora compartilhar um pouco a nossa apresentação para a gente poder discutir e conversar um pouquinho sobre o assunto. Bom, pessoal, falando um pouquinho então sobre a empresa Green Superfoods, né, quem somos nós? A Green Superfoods é uma empresa de capital chileno, que possui operações na Colômbia e no Brasil, buscando aí alimentos saudáveis e sustentáveis. Possuímos vários selos de certificações que nos conferem, então, um cuidado muito grande com o meio ambiente e com os colaboradores que lá trabalham. Temos toda uma cadeia de abastecimento. Hoje já estamos em 13 países com nossos produtos. Possuímos uma estrutura grande de pesquisa e desenvolvimento, áreas de viveiro, onde produzimos nossas próprias mudas, tanto no estilo de semente como no estilo clonal. As operações de Brasil e Colômbia, as áreas de packing e processamento da fruta, áreas de armazenamento para que a gente tenha uma logística interessante e o nosso canal de vendas a partir do Farms Home. Nossos produtos frescos são 3. Hoje trabalhamos com tangerina, o avocado, que é o nosso abacate, que é o nosso cargo-chefe, e o limão Tahiti. Possuímos também uma linha de produtos embalados, que seria frutas frescas, azeite, chás, polpas e guacamole. Ainda não temos aqui no Brasil, mas já estamos em processo já de construção dessa marca Super Avocado no Brasil, com a marca Super Avocadito e a Super Avocadito Kids, que hoje já possui na Colômbia e estamos montando aqui no Brasil, como acabei de dizer. Temos a polpa do abacate, que podemos fazer uma customização dessa polpa a partir de um acordo comercial. Esse produto é encontrado na Colômbia, mas rapidamente iremos trabalhar com esta aqui no Brasil. Temos a Super Guacamole, que já vem temperada, também só encontrado hoje na Colômbia, porém rapidamente virá para o Brasil também. E todos esses produtos processados, né, temos uma tecnologia que é a HPP, que é um processamento de alta pressão, para que não haja contaminantes e você tenha um shelf life maior desses produtos para exportação. Além desses produtos, ainda temos toda a linha de chás, né, com diferentes sabores, encontrados também na Colômbia e rapidamente virá para o Brasil. Temos uma marca própria de azeite, né, que é rica em ômega 3, 6, 9, que essa marca é encontrada na Colômbia, e aqui no Brasil temos uma parceria com a Fazenda Irarema, a qual processa a nossa fruta, e entregamos um produto com marca Serras Altas, da Fazenda Irarema, com o nosso avocado, azeite de avocado. Voltando, então, vamos começar a falar um pouquinho sobre o nosso tema hoje do nosso webinar. É um prazer enorme estar falando o primeiro webinar que a Green Superfoods Brasil faz, e não é seu primeiro, né? Vamos, dentro de uma série até o final do ano, construir vários webinars para que a gente possa ter uma melhor discussão dos manejos, de como trabalhamos, trocar ideias de como os demais produtores que nos assistem também trabalham, e assim fazer um brainstorm e fazer um benchmark de como é o nosso processo, como é o processo dos ouvintes, e assim construirmos um manejo melhor para todos.
Então, a primeira pergunta que se faz, né, é por que preparar o solo? Qual que é o objetivo de preparar o solo? O preparo de solo hoje no Brasil, ela acaba tendo duas linhas, duas vertentes. Uma linha bem de conceito, que não se deve mais mexer em solo, independente de qualquer coisa, né? Você deve construir o solo sem o revolvimento do mesmo, e de mesmo uma linha mais técnica que justifica essa intervenção, né? Então, por que preparar o solo? A ideia de mexer no solo, principalmente em culturas perenes, é tentar construir um solo, já que você vai ficar um período de 15, 20 anos ou até mais, dependendo da cultura, dependendo da produção, sem revolvimento do solo. Então, é uma oportunidade única que você tem de mexer no solo, construir perfil para que você possa conduzir a tua cultura perene até o fim do ciclo dela. Então, um primeiro justificativo seria a correção de pH em profundidade, né? Então, você tem uma chance de colocar um calcário em profundidade, já que o calcário, por si só, aplicado a lanço, tem uma movimentação muito curta, né? A correção de macro e micronutrientes também em profundidade, tentando construir um perfil de solo. A descompactação e a aeração de solo, dependendo do histórico, de como você recebe essa área para trabalhar, normalmente vem com compactação. Então, a ideia é que você faça o preparo de solo para que você descompacte e tenha uma boa aeração, e depois nós vamos justificar o porquê da aeração de solo para a cultura do abacate. Um outro ponto é a sistematização de solo, qual você deixa a área plana para que você tenha um melhor rendimento operacional em pulverizações, roçadas, a própria colheita, né? Que você não perca rendimento com o deslocamento da máquina nas entrelinhas do pomar, e também você não perca com desgaste, com manutenção de máquinas por algum buraco, por alguma quebra, por desnível de solo. Além disso, tem um apelo agronômico, que é a quebra do ciclo de pragas, doenças e plantas daninhas, que muitas vezes já estão ali perenizadas, e você revolve essas plantas daninhas ou expõe essas pragas e doenças à iluminação solar. Você acaba, então, diminuindo a pressão dessas pragas e doenças. Quais são os riscos, né, de fazer um preparo de solo? Acho que o principal que mais nos incomoda é a questão da erosão, né? Então, isso pode ser minimizado com a época em que você faz o preparo de solo, né? Buscar épocas em que não há tantas chuvas na região do preparo. O segundo é a diminuição do material e da matéria orgânica, visto que você acaba revolvendo, expondo esse material, essa matéria orgânica, você acaba tendo essa perca de matéria orgânica, e até que se forme uma nova vegetação, por cobertura ou pelo próprio plantio do pomar, você tem uma diminuição da quantidade de água livre no solo, né? Então, você acaba perdendo a umidade do solo para o ambiente. Então, um dos principais motivos de fazer o preparo de solo para a cultura do abacate, a gente fala que é a asfixia radicular, né? Ou seja, o melhor tentar fazer com que o solo fique condicionado a que as raízes tenham seu melhor desenvolvimento. As raízes do abacate, por características, são raízes superficiais, né? Mais ou menos entre 60% a 80% das raízes ficam a 1 metro do solo, né, de profundidade do solo, e muito em superfície, né? As raízes do abacate são raízes extremamente sensíveis, principalmente à acidez. Então, é necessário o cuidado de qual fertilizante colocar para o manejo da cultura, para que você não tenha queima dessas raízes superficiais e você tenha um bom desenvolvimento da cultura, né?
E o abacate, por si só, ele precisa de solos bem drenados e bem aerados, né? Para que tenha um melhor crescimento. Aqui eu trago um trabalho feito por Ferreira em 2006. Esse trabalho me foi compartilhado pela doutora Cláudia Fácio, que é a nossa coordenadora de viveiros, Colômbia Brasil, que tem uma grande experiência com asfixia reticular. E o interessante desse trabalho nos mostra que o bom desenvolvimento da raiz do abacate se dá por disponibilidade de água, primeiro, resistência mecânica, né, por isso não ter compactação de solo, aeração de solo, oxigenação de solo e a própria temperatura de solo. Então, esses 4 fatores, você garante o bom desenvolvimento. Para o abacate, nas medições de oxigenação, abaixo de 17% de oxigenação, você já tem um travamento da cultura, você já tem perdas de crescimento, e quando você tem um crescimento ótimo radicular, é quando você está perto de 30% da oxigenação de solo. Aqui a gente mostra uma foto do experimento do próprio Ferreira, que mostra um solo com aproximadamente 30% da aeração, um solo arenoso, comparado, então, com um solo já com baixa saturação da oxigenação, em torno de 7%, né, com um solo bastante silt, né, em espanhol, limo, né, então tem bastante silt. Então, veja a diferença de crescimento de porte de planta apenas por oxigenação de solo, né, que acaba trazendo essa asfixia radicular. Aqui é um trabalho que nós estamos desenvolvendo dentro da fazenda aqui no Brasil, até uma parceria com a Inovac Global, que gentilmente cedeu esse gráfico com os trabalhos que estão conduzindo conosco. A linha laranja, a linha vermelha, ela é uma linha que é a linha de plantio, com sucação em profundidade, comparado, então, à entrelinha, que foi feito um preparo mais simples, somente com gradagem, né? Então, a gente consegue enxergar que até 20 centímetros há uma compactação, né? Essa compactação pode ser dada muito pelo próprio trânsito de máquinas, que é dada por fazer pulverização, roçada, adubações manuais, mas de 20 centímetros para baixo, a gente vê a diferença entre você fazer uma intervenção mais profunda no solo do que somente fazer um preparo menos agressivo, né? Então, você tem uma diferença significativa para baixo, então, mostrando que a importância de tentar fazer um preparo, nem que seja uma vez só, mas um preparo mais assertivo e mais profundo. Para a parte de preparo de solo, tudo começa por uma boa amostragem de solo, tá? Então, a gente não pode tomar decisão de qual é a nossa sequência operacional, o que nós vamos fazer, quantidade de insumos que nós vamos trabalhar, sem antes a gente saber fazer o diagnóstico de como estamos, tá? Então, o que se deseja quando faz uma amostragem de solo, né? Primeiro, fazer uma análise química, entender o que nós temos de macro e micronutrientes desse solo. E, a partir, então, de alguns padrões que se adota de cada macro e micronutrientes, fazer, então, a recomendação desses fertilizantes e corretivos. O segundo, análise física do solo, quanto nós temos de argila, quanto nós temos de areia, quanto nós temos de silt, e para que nós temos ferramentas para discutir esse próprio manejo aí de dosagem, de recomendação. Uma terceira análise que está crescendo muito, principalmente aqui no Brasil, é a análise biológica, tá? Não é uma análise barata, mas é interessante que se tenha esse número, esse resultado em mãos, para você entender qual que é a tua biota benéfica e qual que é a tua biota maléfica que você tem, né, para evitar futuras doenças de solo, né, doenças radiculares, e já intervir até
plantio do pomar, já ter alguma ação em cima de doenças radiculares. Uma coisa que eu recomendo seria um grid amostral o mais restritivo possível no primeiro ano de cultivo. O que quer dizer com isso? É o menor grid possível de amostragem ou o maior número de repetições de amostragens que possa ser feito. Você precisa entender que tipo de solo que você tem, qual a quantidade de macro e micronutrientes com o menor erro possível. Então, grids amostrais de 1:1, grids amostrais de 1:3, o maior número de subamostras para fazer uma amostragem composta, né? E pelo menos em 2 estratos de profundidade, de 0 a 20, de 20 a 40, de 0 a 25, 25 a 50, né? E uma frequência pelo menos anual, para que você tenha, então, a evolução das suas recomendações de fertilizantes e corretivos. Discutindo um pouquinho sobre o grid também, no primeiro ano você faz esse grid mais restritivo. A partir do segundo ano, você vai aumentando o grid. Terceiro ano, quarto ano, já se pode até trabalhar a partir das análises físicas e as análises que você já tem construído nessa frequência anual, até zonas de manejo. Então, você vai conseguir trabalhar melhor por zona de manejo do que um grid fazendo interpolações de dados. Então, essa é uma recomendação que eu trago para a parte da amostragem de solo. Aqui, então, os resultados já da fazenda, aqui em São Sebastião da Grama, onde temos uma análise georreferenciada de nematóides, né? Então, aqui no caso, para Tilencos, então foi feito um grid de 1:3 para nematóide, e do lado eu tenho a saturação de bases nossa, num grid de 1:1. Essas amostragens foram retiradas por uma empresa chamada Terra Gerais de Lavras, muito boa empresa. Então, a gente consegue ter a variabilidade tanto de biologia quanto de química do nosso solo e, assim, fazer recomendações pontuais, fazendo, então, que a gente coloque a quantidade exata de corretivos e fertilizantes que a gente necessita e atuar de forma química ou biológica em cima dessa análise biológica que temos, a fim de não extrapolar para mais e nem para menos a nossa recomendação, o nosso manejo. Então, aqui mostrando também um gráfico de importância de fazermos a calagem, né? De termos um pH bem corrigido. Deixa eu só ver se eu consigo botar aqui a tela, o ponteiro. Aqui. Então, o que é a ideia de você fazer uma boa calagem? Você trabalhar sempre na faixa de pH entre 6 e 7, aonde você tem uma maior disponibilidade dos macro e micros elementos de importância e você acaba, então, inibindo alguns elementos que são tóxicos para a raiz, como é o caso do alumínio, por exemplo, né? Eu gosto muito de mostrar esse gráfico, que é a eficiência de algumas adubações em relação ao pH que está no solo. Então, veja que numa faixa de 4,5% de pH, a gente tem, na média, 26% somente de eficiência de fertilizante disponível para a planta. Quando você vem aqui na faixa entre 6,5% e 7%, você já parte entre 80% e 100%. Então, por isso a necessidade, né, a importância de fazer uma boa calagem de solo, e quanto mais profundo, mais elementos benéficos, né, mais macro e micro-organismos, macro e micro-nutrientes a gente tem disponível para a planta, né? Então, a ideia então, da recomendação é sempre levar o pH para maior que 6 e sempre buscar uma saturação de base acima de 70%. Então, para correção de fósforo e potássio, segue uma
uma linha. O que é a ideia de fazer uma boa correção de fósforo e potássio? É levar para o limite entre o médio e o alto, né, de quantidade desse elemento, e assim, então, ir trabalhando somente com a extração e exportação da cultura, ou seja, deixar o solo com um pH extremamente bem corrigido, com os macro e microelementos extremamente corrigidos, e a partir disso, vir só trabalhando, então, com a extração e a exportação da cultura. No caso de fósforo e potássio, a ideia, como eu falei no início aqui da apresentação, é para falar que nós trabalhamos com uma faixa de 30 miligramas por decímetro cúbico de fósforo e trabalharmos aí com potássio entre 4% e 5% da CTC. Assim a gente consegue somente trabalhar com a extração e exportação da cultura. Essa tabela aqui é uma tabela padrão, Embrapa, né? Então, a gente é fácil buscar na literatura. Aqui são umas necessidades nutricionais do abacate, desde a época de formação até a época de colheita. Hoje entende-se que o abacate tem muito poucos estudos em cima dessa extração e exportação, porém, alguns trabalhos que já foram executados e o dia a dia dos produtores, isso tem que ser respeitado, né? Esses números que eu apresento aqui nesse slide, mas ainda acho que temos que buscar mais referências, mais condições, mais CIS, né? Mais CIS, né? Para entender se realmente esses são os números ou não. Mas aqui para o primeiro e segundo ano, quando você já corrige o teu solo a 30 miligramas por decímetro cúbico, você trabalha aí 40 gramas por planta, depois você passa para 80 e 120 gramas de fósforo por planta, né? Quando você vai para a produção, né, você, nos primeiros anos, a produtividade melhora e lá pelo quarto, quinto ano já estabiliza acima de 20 toneladas aí por hectare. Então, você trabalha aí na casa dos 60 quilos de fósforo por hectare. E o potássio, tentar sempre trabalhar nessa faixa dos 4, 5% da CTC do solo, né? E mais o quilos por hectare aqui, conforme a tabela, 70 quilos por hectare. Então, aqui eu tenho uma sequência operacional sugerida para preparo de solo, né? Visto que nós conversamos para trás, a gente vai fazer esse manejo, vai intervir, né? Para tentar que você tenha uma condição de solo que você consiga aí ter um pomar por 15 anos, 20 anos ou até mais. Então, é uma sequência sugerida, né? Logicamente, essa sequência ela deve ser customizada área a área, customizada região a região, mas é uma sequência que, teoricamente, você não erra, né? Mas área a área, situação a situação, umidade a umidade, topografia a topografia, pode ser customizado com certeza, né? Então, a ideia é, primeiro, fazer uma aplicação de calcário, a partir daquela recomendação da amostragem de solo que foi feita. A ideia do calcário é que a gente tente repartir em duas aplicações, essa primeira aplicação de calcário, porque pela própria forma do calcário, né, muitas vezes vento, então você acaba não tendo uma qualidade muito boa da aplicação desse calcário. Então, quando a gente quebra essa aplicação em duas, o teu erro de distribuição fica menor e a tua qualidade de aplicação fica melhor, né? A ideia, então, é incorporar esse calcário em profundidade, uma gradagem pesada, de no mínimo 32 polegadas, que você tem aí abaixo de 25 centímetros de incorporação, né, podendo ser uma grade 36, né, agora com a tecnologia de tratores mais pesados, grades maiores, né, a gente já está vendo aí Bahia, Tocantins, aí 44 polegadas, até mais. Então, uma gradagem de no mínimo 32 polegadas, 36 até seria o ideal, né?
uma coisa que a gente está vendo para o abacate, é que áreas que a gente tem subsolagem, a gente tem uma drenagem melhor do solo, um desenvolvimento radicular melhor. Então, essa subsolagem pós-gradagem de incorporação de calcário, ela é muito interessante para o abacate. A partir disso, a gente faz uma fosfatagem, a partir daquela recomendação que a gente fez das amostragens de solo. Então, lembrando que a raiz do abacate ela não tolera acidez, então temos que cuidar qual é o tipo de fonte, né? Melhor um fosfato reativo natural, um termofosfato. É interessante fazer uma incorporação com uma gradagem intermediária 28, né? Então você consegue jogar esse fósforo, que também é pouco móvel no solo, numa camada 15, 20 centímetros, né, dependendo da umidade do solo. E você também, com essa intermediária, você já começa a dar a primeira mão de sistematização do solo. Então, é importante essa grade 28. A partir disso, a gente já vem jogando a adubação verde, que é fazer a cobertura com uma nova vegetação, né? Aqui nós estamos trabalhando com mix de planta de cobertura, que depois, nos próximos slides, eu vou comentar o que estamos fazendo aqui. E fazer a incorporação desse mix com uma grade niveladora, no intuito de dar a última acertada, né, a última sistematizada, e já com o intuito de incorporar essa semente. E a partir disso, então, a gente faz os demais corretivos, que não é interessante fazer incorporação, muito por lixiviação, né? Como é a potassagem, né? Então você tem uma lixiviação do potássio e o gesso, né? Que o enxofre também acaba descendo de forma rápida. Então não é interessante fazer incorporação desse tipo de material. Então logo depois da 22, né? Você pode fazer esses demais corretivos. Tem uma aplicação de calcário em nossas áreas. Você vê, nossas áreas são um pouco pendentes, né? Tem um bom índice de declividade, mas mesmo assim, nossas áreas são 100% mecanizadas. Já pensando em conservação de solo, de como conduzir essa água até as áreas de recolhimento de água, rios, veredas, né? Então, aqui é uma foto da aplicação nossa de calcário. Tem uma foto da nossa gradagem pesada também, gradagem em 32 polegadas, já incorporando, já quebrando, dando a primeira quebra de toda essa massa vegetal que tem em cima. Após disso, essa subsolagem. Então, nesse caso aqui, vocês podem ver que a haste está bem incorporada, aí, em torno de 45 centímetros, mais ou menos. É interessante aquele rolo destorroador atrás, né, que você já vai quebrando os torrões que tem na área e também já dá uma prévia de sistematização. Depois de ter jogado a semente, a niveladora, então, para fazer o último acerto aí de sistematização e já incorporando a semente também. Logo depois, então, de fazer toda a parte de preparo de solo, a gente, então, começa a pensar no plantio. Então, a gente trabalha hoje com uma linha de sulcador, né, e esse sulcador, um sulcador de quase 1 metro de haste, é um equipamento que depois eu vou mostrar a foto, ele já joga o calcário a 40 a 80 centímetros de profundidade, né, e depois você vem ainda fazendo uma aplicação de fósforo, né, que vocês reflitam sobre qual tipo de fonte de fósforo você vai trabalhar. E um composto orgânico, para você aumentar o seu nível de matéria orgânica em profundidade, né? O composto orgânico pode ser comprado, pode ser feito na fazenda, depois eu vou mostrar um pouquinho também de como nós fazemos aqui. Feita essa sucação, a gente vem com um equipamento que é o batedor de cova, né, e amontoador já, ou seja, ele faz a batida desse calcário, fósforo e o composto, já vem fazendo a leira,
né, já pensando na marcação de covas, né, onde você vai marcar onde a planta está. Logo após disso, você tem o plantio das mudas e ainda por cima você tem o mulch, que é colocar uma cobertura vegetal em volta da planta, que você mantenha a umidade do solo e depois ainda esse próprio material vai interagindo com o solo, aumentando a camada de material e matéria orgânica no pé da planta. Então, a foto aqui da sulcação com calcário. Então, o equipamento, já que você consegue jogar o calcário 40, 80 centímetros de profundidade, né? Então, você tem aquela... Vocês se lembram daquele slide de penetração, lá é aquela linha laranja, aquela linha vermelha, tá? Então, esse é o equipamento. Aqui é uma foto já aérea de como fica antes do batedor, antes de fazer o batedor de cova, já com o calcário, o fósforo e o composto, né? Como fica as linhas de plantio. Aqui uma foto da marcação das covas já para plantio. E aqui, então, o plantio, né? A ideia, então, é que você abra a cova, coloque um pouco de nitrogênio, de preferência de nitrogênio de liberação lenta, né? Para que você tenha aí 4 meses, 5 meses de liberação de nitrogênio ou aplicações de nitrogênio mais frequentes, mas sempre lembrando da questão da salinidade, né? Então, a questão do plantio, uma coisa que nós estamos vindo sugerindo é um molhamento manual logo após o plantio, para que você não tenha muita aeração da diferença da abertura da cova para quando colocar a muda, né? É diferente da aeração que nós estávamos discutindo lá no início, né? É uma diferença de abertura de ar embaixo da cova, embaixo da muda, a qual a planta não tem aonde se estabilizar. Então, logo após o plantio, interessante já você fazer uma irrigação manual para que você elimine essas bolsões de ar, né, e você já tenha umidade para a planta seguir. Aqui, então, uma foto de mulch que a gente vem trabalhando. Para plantio, a gente trabalhar aí com um sistema de cavaco, né, que é uma madeira lascada, né, e posteriormente a gente começa a trabalhar também com a própria vegetação da entrelinha, que é o mix de planta de cobertura. Esse mix, então, é roçado, enleirado e levado para o pé da planta. Já, então, imagina, né, não só a braquiária, não só o milheto, não só um outro material, mas um mix de plantas de cobertura, já em forma de palha seca, que vai para o pé da planta e vai decompondo, liberando vários tipos de macro e micronutrientes, além de aumentar a biota no pé da planta. Então, falando um pouquinho de mix de cobertura, nós tivemos uma consultoria da professora Ademir Calegari. Muito recomendo que procurem ele, que busquem vídeos dele na internet, alguns webinários que ele faz. Um trabalho fantástico. Calegari já testou mais de 150 diferentes materiais, né? E fazendo a interação de dose e tipos de planta, então, para o mix planta e cobertura. Então, a ideia é que fique esse sentido meio bagunçadão, mas a gente tem aqui gramíneas, a gente tem leguminosas, a gente tem crucíferas, a gente tem solubilizador de fósforo, a gente tem que aumenta micorrizas, a gente tem descompactador de solo. Então, diagnóstico de cada área vai te dizer qual que é o mix que você vai trabalhar, qual que é a dose de cada planta, para que você não tenha competição entre elas. Então, não há uma receita de bolo, tá? Mas interessante a customização desse mix de planta área. Então, quando a gente trabalha com mix de verão, ou seja, o plantio desse mix a partir de outubro, a gente vem trabalhando então com uma dose de braquiária,
milheto, o crambe, que é praticamente um rabo de verão que a gente brinca, né? As crotalárias, aí, com uma função de colocar nitrogênio para dentro do sistema, e o capim-curacã, né, que vem se destacando em algumas regiões, né, com uma boa ciclagem de nutrientes. Para as coberturas de inverno, a gente trabalha já de abril até meados aí de setembro, fazendo então a braquiária. Só que lembrando, a braquiária a gente começa a reduzir o volume de sementes a partir de maio, já que pelo frio ela já não sai tanto. Milheto, uma aveia preta, a ervilhaca, que pode ser trabalhada com outras leguminosas, o trigo morisco, excelente solubilizador de fósforo, e o nabo torrageiro, compactador e fornecedor de enxofre. Então, a gente trabalha com esse mix, com diferentes dosagens área a área, dependendo do diagnóstico da área, com esse mix de plantas de inverno. Estamos também fazendo o uso de micro-organismos dentro do sistema, dentro do ano, principalmente via drenche, ou aplicações no próprio mix de inverno, no mix de verão, com a ideia, então, que a gente tem essa colonização de vários micro-organismos na raiz, né? E quando fazemos um monte, já fazemos um monte com a inoculação, já para que você tenha já a palha inoculada e você tenha aí um aumento rápido de matéria orgânica. Então, a gente trabalha aqui com a família dos bacilos, né, os Sorbitilis, liquiniformes, amiloliquefacens, megatério, húmilos, metilotróficos, na ideia de controle de doenças e nematóides, solubilizadores de fósforos, alentadores de estresse hídrico, né? Trabalha com pseudomonas, azospirillum, o tricoderma, que vem dando muito resultado no abacate, então tanto o Harziano como o Asperella, e a gente vem também trabalhando aí com ácidos úmicos, já como meio de cultura, como fonte de alimento para toda essa gama de bactérias. Então, a gente vai trabalhando com essa gama durante o ano, aplicando via drenche, via fertirrigação, via aplicação na própria entrelinha. Então, uma coisa que temos aqui que tentar é a tecnologia de aplicação desses elementos, né? Você tem que ter, não pode estar seco, tem que ter uma certa umidade, o melhor início da manhã é uma das melhores aplicações noturnas, né? Você tem que entender que você está aplicando um ser vivo. O outro ponto é tentar casar os pontos de crescimento radicular do abacate, já conciliar com essas aplicações desses micro-organismos. Tá? Esse é um resultado do que a gente vem dos micro-organismos, né? Você vê na foto da direita já uma decomposição da palhada da braquiária, né? E se você cavocar ali, você consegue achar as raízes superficiais do abacate, todas elas ali já com colonizações na volta. Então, você vê que está dando resultado, né? Fazendo esse uso de micro-organismos. Um outro aspecto legal que estamos trabalhando aqui na fazenda é a questão da telemetria. Então, isso pensando já no lado mais operacional, não tanto mais lado técnico. Então, todos os tratores nossos possuem um bordo georreferenciado, né, com telemetria no trator. Então, é criada uma ordem de serviço para esse trator trabalhar, ele entra na área, trabalha, então ele me dá a velocidade que eu estou trabalhando, quantos hectares ele fez por hora, quantos hectares ele fez no dia, qual é o melhor operador, se ele parou, por que ele parou, né? Então, eu consigo, de forma digital, saber do meu celular, onde estiver, o que cada trator da fazenda está fazendo, né? Então, eu consigo gerir melhor minha frota, gerir melhor minha equipe, ter uma eficiência operacional melhor a partir já dessas ferramentas digitais que estamos tendo aqui. Pessoal, eu estou encerrando aqui a apresentação, mas a gente fica aberto aí para perguntas. Estamos aqui à disposição. Novamente, muito obrigado. Esse é o primeiro webinar da Green Superfoods Brasil, mas não vai ser o último. Com certeza, logo aí estaremos com mais novos temas para vocês.
Obrigado, pessoal. Estamos abertos a perguntas.